Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos dando continuidade com as entrevistas com os candidatos a vereadores aqui no município de Chapecó. Recebendo no nosso estúdio temos a candidata pelo Partido do Podemos, Jeane Mor, para falar um pouco sobre as suas pautas e defesas de campanha. A gente lembra a todos que os candidatos têm um tempo máximo de 20 minutos e o tempo começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta. Candidata, seja muito bem-vinda ao estúdio do Diário do Iguaçu. Muito obrigada pela disponibilidade da equipe do Diário do Iguaçu e estar proporcionando para nós, né, esse espaço. Candidata, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia contar um pouco mais sobre a sua trajetória na vida profissional e também na política? Bem, Vitor, então, eu me chamo Jeane Mor, eu sou casada, sou mãe de 3 filhos, sou formada em Ciências Contábeis. Trabalhei há 22 anos, eu estou como funcionária pública, né, na Prefeitura de Chapecó, sou servidora pública. Eu já trabalhei nesse longo período em diversos setores, né, da Prefeitura Municipal de Chapecó, já fui secretária de Saúde em 2012, diretora financeira, diretora de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria, né, o último cargo que eu estava. E ao longo desse período todo, a gente vem atendendo sempre a população de Chapecó, né, como servidora pública, sempre os colegas, eu já conheço muita gente dentro da prefeitura, devido ao tempo, né? E aí, né, a gente vem se disponibilizando e dando o nosso trabalho, né, a nossa parte profissional para o município de Chapecó. E cada vez mais, né, atendendo a população, orientando, trabalhando nisso, e por isso que, né, estamos aqui hoje como candidata a vereadora pelo município de Chapecó. E por qual motivo a senhora decidiu concorrer a esta eleição? Eu fui convidada pelo prefeito, né, o João Rodrigues, que quando ele me abordou, ele disse, olha, eu converso com uma pessoa ou outra, todo mundo diz, a Jeane, muita gente fala de você. Isso foi quando ele me fez o convite, olha, muita gente fala de você, muita gente conhece você. Então, por que não ser candidata a vereador? Eu disse, olha, prefeito, eu nunca pensei nisso, né? Por mais de que eu tenha na minha família pessoas que já se envolveram, já foram prefeitos e tudo mais, vereadores, mas nunca pensei em participar diretamente do pleito eleitoral. Mas aí ele me fez o convite, no começo, né, fiquei um pouquinho meio ansiosa, meio receosa, mas aceitei a proposta dele e acredito eu que as mulheres, sim, a gente reclama, mas a gente deve participar cada vez mais, né, da política no município, no estado, no Brasil, para que a gente consiga, né, almejar o que a gente deseja. Candidata, por se tratar da primeira eleição, como é que está a preparação e o sentimento em relação? Confesso que a gente fica um pouquinho, a gente é inexperiente. Então, isso ao longo do decorrer do caminho que eu estou seguindo, desde que eu aceitei a proposta, e aí a gente vem caminhando, né, em relação a isso, conversando com as pessoas, a gente percebe que talvez a gente deveria ter um preparo maior, para a gente entender como funcionam algumas coisas dentro do meio político, porque principalmente mulher, às vezes em alguns locais é mais difícil você entrar, então assim, você depende de alguém que vá lá, que te apresente. Então, assim, a gente sente um pouquinho mais desse... não é bem assim dizer que a gente está sendo menosprezado, não é isso. Mas é que às vezes a gente precisa ter um pouquinho mais de coragem e ir em frente. Que é isso, com o tempo a gente vai adquirindo e com a experiência, né? A primeira vez a gente fica assim, mas depois, né, com certeza, virão outras e a gente está aí cada vez mais preparada para isso. Candidata, e falando em relação a propostas e defesas de campanha, quais são elas que a senhora defende durante este período? Bem, como eu trabalho a maior parte do meu tempo de servidora pública, eu trabalhei na Secretaria de Saúde, uma das minhas principais pautas é a saúde no município de Chapecó. Então, como eu já trabalhei internamente, a gente sabe muito bem quais são as nossas deficiências, que a saúde de Chapecó, sim, ela foi premiada por 2 anos seguidos como uma das 3 melhores do Brasil pelo Ministério da Saúde, mas a gente tem muita coisa para melhorar. Tá? Então, a gente tem muitas coisas que a gente ainda deve melhorar e muitas coisas que não dependem também só do município de Chapecó. A gente tem problemas em algumas filas, que não diria assim que são filas grandes, algumas são crônicas, porque depende de profissionais
que esses profissionais hoje estão escassos no geral, né? São profissionais escassos no mercado de trabalho. Não é só da área, não é só do nosso município aqui de Chapecó, a gente sabe disso, porque a gente pesquisa em outros locais também, então a gente vê que em outros locais do Brasil eles também estão com esses profissionais escassos. Pediatras, neuropediatra, assim, a gente realmente não consegue, mas o município de Chapecó avançou e fez a consulta em telemedicina com o neuropediatra, então para nós já foi um grande avanço, a gente já conseguiu melhorar muito nisso. A gente ainda tem profissionais, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, que hoje em dia também estão escassos. E a gente não tem, no estado de Santa Catarina, formação de profissionais, por exemplo, em terapia ocupacional. Nós não temos em Santa Catarina nenhuma faculdade que forme esses profissionais. Então, como é que você vai atraí-las para o nosso estado? Fonoaudiólogas, agora, ótimo, a UNO Chapecó abriu o curso, tomara que o curso vá adiante, se sustente, a gente sabe que é difícil, porque um curso, quando ele onera o profissional, a gente tem que tentar que o profissional consiga terminar esse curso. Seria melhor ainda se as universidades públicas abrissem esses cursos no nosso município. E é isso que a gente quer buscar, força, junto com toda a coligação, com todos os vereadores eleitos pela coligação, né, do nosso prefeito João Rodrigues, para que a gente consiga sensibilizar esses deputados federais, os deputados estaduais também, para que eles consigam trazer esses cursos para as universidades públicas, né, públicas, estaduais e federais, para que a gente consiga atrair cada vez mais pessoas que façam, que se formem e assim fixem residência em nosso município. A senhora mencionou algumas deficiências que a saúde de Chapecó apresenta. Quais seriam elas e soluções para melhorar, além das questões já citadas? Claro, a gente tem algumas filas que elas demandam de contratação ou de profissionais que queiram aderir a este processo. A Secretaria de Saúde, como eu trabalhei lá, então a gente já sabe que existem editais de credenciamento, a gente fala, né, abertos, mas a gente não tem profissionais que queiram aderir a esses credenciais para atenderem pelo Sistema Único de Saúde. Então a gente tem que atrair essas clínicas para cá, para que eles consigam aderir a esse edital e começar a atender. Um deles, assim, que a gente teve um grande sucesso, quando o prefeito João Rodrigues assumiu o Hospital da Criança, a gente teve um limpa-fila ali de exames de colonoscopia. A gente fez mais de 2.000 exames. Foi maravilhoso. Só que como o Hospital da Criança, a gestão dele foi passada para o Estado, a gente não conseguiu mais dar continuidade a esses exames, porque eles têm que ser em ambiente hospitalar ou uma clínica bem preparada. Hoje, quem está no município de Chapecó não adere ao nosso edital, a gente tem que trazer esses profissionais de fora, né? Então, a gente assim já está em tratativas. Anteriormente, né, quando eu estava na secretaria, a gente já vinha tendo tratativas com profissionais para que venham para Chapecó, para que a gente consiga resolver esse problema, porque hoje a gente sabe que existem mais de 3.000 pacientes em fila aguardando. Então, são algumas, essa é uma delas e eu acho que é uma das principais. Por quê? Porque é um exame que, se ele não for feito a tempo, não for retirado os pólipos a tempo, ele causa câncer. Não sendo da área da saúde, mas a gente, né, porque a minha formação não é da área, mas a gente sabe que isso, o resultado disso pode levar a um câncer. Então, isso é um dos gargalos que a gente está trabalhando e principalmente, se eu conseguir me eleger, é onde a gente mais vai trabalhar. Auxiliando o município a atrair esses profissionais, tanto do município ou de fora, né? Então, a gente tenta conversar com os daqui, primeiramente, e claro, se os daqui não querem aderir, a gente vai buscar no mercado fora de Chapecó. Outra questão bastante comentada na área da saúde é o hospital regional. A gente sabe que ele é âmbito do Estado, sim, mas como vereadora eleita, como a senhora trabalharia para melhorar essa questão? Sim, administrativamente eu trabalhei diretamente com o Hospital Regional do Oeste, dentro da Secretaria de Saúde, quando eu era diretora, até então no mês de julho, quando eu tive que me afastar. Março, desculpa, quando eu tive que me afastar do cargo. Então, eu trabalhei diretamente com o hospital. Então, eu conheço muito bem como é a estrutura, qual é a deficiência do hospital e agora, posteriormente, ao Estado que assumiu essa entidade.
Muito se tinha antes a fala que o município não dava recurso, que não tinha recurso para o hospital. O município realmente não tem como ele assumir uma conta que é de um hospital que atende uma região inteira, não só o município de Chapecó. É claro que a maioria são pacientes de Chapecó, porque é a maior cidade. Em comparação às demais, a nossa população é bem maior do que todas as outras cidades. Mas o problema era esse, era recurso financeiro. Ótimo, o Estado assumiu, a gente conseguiu fazer, fechou com essa parceria com o Estado, com a secretária Carmen, à época, e o Estado assumiu, está repassando o recurso que o hospital solicitou, que era para solucionar o problema financeiro que tinha. Ok, o prazo era de 6 meses, então agora a gente está esperando este prazo de 6 meses, porque foi feita uma consultoria com o hospital, veio o Hospital Santa Isabel, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, lá de Blumenau, fazer essa consultoria com eles, para apontar onde tinha falha, apontar o que devia ser mudado. O hospital está fazendo isso, está mudando, mas ainda tem muita coisa para fazer. Como o prefeito fala sempre quando ele, nos programas políticos ou entrevistas quando ele dá, existe um prédio novo e este prédio não está 100% ocupado. Hoje não está 100% funcionando esse prédio novo. O Estado tem que fazer com que este prédio funcione 100% e que as cirurgias eletivas andem. Hoje o município de Chapecó leva pacientes para mais de 25 cidades do estado de Santa Catarina para fazer cirurgias eletivas, sendo que a gente tem um hospital enorme aqui no nosso município, que é público e não faz. Nossa, falar do regional a gente vai ficar falando muito tempo, mas vou dar mais uma parte. A gente tem um equipamento lá de hemodinâmica comprado com recurso público que não está funcionando para o Sistema Único de Saúde. Ele está funcionando para procedimentos particulares. Isto a gente tem que fazer com que o hospital habilite este equipamento para o Sistema Único de Saúde e ele atenda à população do Sistema Único de Saúde. É dinheiro público que está lá dentro. Então ele tem que atender a finalidade dele. Candidata, além da questão da saúde, tem alguma outra bandeira que a senhora defende? Sim, o servidor público. Eu, como servidora pública, concursada até então como auxiliar administrativo, até um tempo atrás, eu sei das deficiências dos meus colegas da parte administrativa. Hoje, a gente não tem plano de cargos e salários, a gente precisa sensibilizar o prefeito João para que ele implante o plano de cargos e salários para o servidor público. Não é uma obrigação do município, Então, a gente precisa sensibilizar o prefeito para que isso aconteça. Então, a gente precisa ter um plano de cargos e salários para equiparar algumas categorias que estão hoje, muito defasadas, tá? Então, a gente precisa disso. E eu quero também, além da saúde, defender o servidor público porque nós merecemos. Os servidores públicos tocam o município de Chapecó. Então, eles merecem uma atenção especial, de todas as categorias. Não somente professor, não é só professor que precisa de plano de cargos e salários. Os servidores da saúde, da assistência social, a parte administrativa da prefeitura, ela precisa ser olhada com um olhar diferente e melhor. Candidata, além de todas as questões, problemas que a senhora já mencionou aqui no município, tem alguma questão assim que você considera como o principal problema aqui em Chapecó? Alguma prioridade que você vai defender? Olha, eu realmente aqui no município de Chapecó, o que eu quero auxiliar o prefeito João Rodrigues é realmente a questão do Hospital Regional do Oeste, né? Eu vou focar mais na saúde, porque é onde eu tenho mais conhecimento. É claro que não, quando tiver pautas de outras atividades, de outras questões, mobilidade urbana, isso é claro que a gente vai ter que estudar para compreender e daí sim trabalhar para auxiliar o prefeito para que aquilo seja dirigido da melhor forma. Mas o que eu vou trabalhar muito é para que a gente coloque realmente em pleno funcionamento o Hospital Regional do Oeste em 100% e o Hospital da Criança. Antes a gente só comentou do Hospital Regional do Oeste, mas o Hospital da Criança hoje, ele é exclusivamente pediátrico. A gente tem que ver se realmente a capacidade dele está sendo atingida. Porque talvez não. Então a gente tenha que sentar com o Estado e ver para a gente colocar alguma outra coisa dentro do hospital para ver a deficiência que hoje tem. Ele é um hospital bom, ele tem capacidade, mas ele pode fazer muito mais. Às vezes ele não vai ser 100% ocupado pela parte da pediatria.
ótimo, atendendo a pediatria, como deve atender, mas se sobrar espaço, a gente tem que ocupar para que ele não fique ocioso. Então, a gente tem que trabalhar junto com o Estado, em parceria com o Estado, para a gente resolver isso aí. Candidata, como você atribui a função de um vereador? O que o vereador faz? A gente vê, assim, como é a minha primeira vez que eu estou indo, eu confesso para você que a gente começa a perceber mais que os vereadores, assim, nossa, fazem muita proposta. Eu vou construir isso, eu vou pavimentar aquela rua, eu vou reformar um centro de saúde, eu vou fazer com que amplie isso. O vereador não constrói nada, o vereador ele não pode onerar o município de Chapecó, ele não pode fazer nada que onere. O que ele tem que fazer? É legislar, criar leis que facilitem para a população do município, que facilitem desde que desburocratize ou que traga algum benefício para o cidadão chapecoense, e também aprovar os orçamentos públicos, olhar se dentro daquele orçamento público, sim, vai ter a construção, a reforma, a ampliação daquilo que é necessidade da população, ou propriamente da pavimentação também, obras que tem que acontecer dentro do município. Então, é ali que o vereador tem que focar e olhar se realmente vai estar dentro do orçamento e aí sim aprovar. E auxiliar, fiscalizar o prefeito dentro das suas atividades. Então, esse é o papel do vereador. Ele está ali para fiscalizar as ações do prefeito, da prefeitura municipal e auxiliar no que for preciso. Esse é o papel do vereador. Candidata, para encerrarmos a nossa entrevista, eu deixo em aberto para você fazer as suas considerações finais. Obrigada. Então, agradecer novamente a toda a equipe do Diário Iguaçu e a você, Vitor, pela oportunidade. Dizer para os meus colegas, para a população chapecoense que me conhece, que já conversou comigo, que eu estou à disposição de vocês naquilo que precisar, independentemente de eleição ou não, estarei sempre à disposição da população chapecoense, do meu colega, servidor público, como até o momento sempre me disponibilizei. Então, eu gostaria muito que no dia 6 de outubro vocês me dessem um voto de confiança no número 20025, Jeane Mor, e no prefeito João Rodrigues 55, para a continuidade desse excelente trabalho que vem acontecendo no município de Chapecó. Candidata, muito obrigado pela entrevista e até uma nova oportunidade. Muito obrigada. Esta foi a candidata Jeane Mor, que concorre pelo partido Podemos ao cargo de vereadora aqui no município de Chapecó. Em breve voltaremos com mais candidatos e para você ficar bem informado, acesse o site diregional.com.br.